Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Todas as nossas palestras e estudos da casa nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube. E também, diariamente, nós temos perguntas e respostas do Livro dos Espíritos também no nosso canal do YouTube. Essa pergunta e resposta são vídeos curtos, de 30 segundos, máximo 1 minuto. E os vídeos da manhã, que todos os dias nós colocamos, independentemente da palestra, também tem um torno de 15, 10 minutos, mais ou menos isso. E é importante que a gente se assista e conheça a doutrina espírita, porque conhecer a doutrina espírita é conhecer a si mesmo. E lembrando a todos que estão com tratamento para fazer, né, que é a importância de nós lembrarmos a 4ª semana para receber a comunicação. Todos que fazem o tratamento periódico na nossa casa, independente dos dias, porque nós temos 6 palestras com 6 tratamentos na semana. Então, se a pessoa vem numa terça-feira à tarde, ou terça-feira à noite, ou na quinta à tarde, ou na quinta à noite, ou no sábado à noite, ou no domingo à tarde, não importa o dia que ela venha na semana. Desde que ela venha uma vez por semana, ela mesma vai lembrar e nós passamos a mensagem para ela presencialmente e no WhatsApp também, né? E você que está vendo esse vídeo, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá tem muito mais conteúdo sobre a doutrina espírita, para nós nos conhecermos e nos equilibrarmos, tá? Então, no rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix, dentro da sua possibilidade, que você puder auxiliar na manutenção e nas obras sociais da nossa casa, vai ser muito útil para o nosso dia a dia. E também a importância do Evangelho no lar. Então, aqueles que não têm o Evangelho no lar, fala com a gente no particular, que a gente manda um roteiro do Evangelho no lar. Não é para a pessoa fazer cegamente o que está escrito lá, mas é uma base, uma sugestão para que ela proteja o seu lar. E nós somos cercados por espíritos encarnados e desencarnados em desequilíbrio. Então, quanto mais proteção espiritual nós temos, melhor para nós, né? Então, através do nosso WhatsApp, quem está vendo o vídeo e queira o roteiro do Evangelho no Lar ou participar do nosso grupo do WhatsApp, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp código regional 13 98130 8408. Agora vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, e rogar aos benfeitores que estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o nosso pensamento é o nosso motor-chefe da nossa dia a dia, da nossa existência. Nós somos donos da nossa felicidade ou da nossa tristeza. Nós somos donos da saúde ou da doença do nosso corpo físico. E quando nós temos essa consciência, nós nos libertamos e mudamos a forma de pensar. Então, quando eu sei que células e moléculas que correm pelo meu corpo físico, igualmente células e moléculas que correm pelo meu perispírito, que é o seu corpo semimaterial, que segue comigo durante toda a minha trajetória evolutiva, e eu deixo ela de lado. Quando eu evoluo, eu não preciso mais do perispírito, essas células e moléculas eu posso regenerar com pensamento positivo ou adoecer com pensamento negativo. Sou eu que escolho. Então, quem causa dor, sofrimento e problemas de saúde para o meu corpo, sou eu mesmo. E muitas pessoas que colocam no dia a dia, elas se colocam como doentes. Ela é doente e acabou. Não importa se ela tem enfermidade ou não. Ela é uma pessoa doente. E ela acredita cegamente que ela é doente. E o corpo vai adoecer. Agora, aquele que tem
ao estar com a doença, estar com a enfermidade, mas não é dono da enfermidade, como muitas pessoas são, aquele se cura mais rápido. Porque eu estou passando por um processo de enfermidade e isso eu vou me curar, eu vou sanar. Isso não é meu, isso não vai ficar comigo eternamente. Mas tem aquelas pessoas que querem que a doença fique eternamente. E se não tem enfermidade, ela cria. Que ela quer sentir dor, ela quer sentir enfermidade. Ah, minha família toda teve câncer, então também vou ter. Você não tem nada. Não tem nenhum registro de saúde seu que diga que você vai ter câncer, mas a pessoa quer ter câncer. E ela põe isso na cabeça e acredita nisso. E nossas células e moléculas são nossos soldados, nossos empregados morais. E quando eu mando o comando para eles, eles vão fazendo o que eu quero. Se eu quero ter enfermidade, mas lá para frente eu vou desenvolver o câncer, uma diabetes, uma doença emocional ou qualquer outro problema no meu corpo físico, porque eu desejo aquilo. Agora, mesmo que me venha a enfermidade e eu não me sinto doente, e eu quero que essa enfermidade vá embora, eu trato aquela enfermidade com todo o carinho, com toda a condição, mas na minha mente eu coloco para mim mesmo, essa gripezinha, esse câncerzinho, essa infecçãozinha que eu tenho, não vai me derrubar. E eu vou me livrar disso. E aí eu vou evoluindo cada vez mais, crescendo cada vez mais e trazendo para mim a cura necessária para a minha evolução, para o meu crescimento e para a melhora do meu corpo físico. Então quem se adoece somos nós. Quem se enfermiza somos nós. E quem se cura somos nós. Se os médicos chegam para as pessoas, alguns médicos, né? E falam para a pessoa, você tem alguma religião? Aí essa pessoa fala que tem, ele fala, você tem 70% de chance de se curar. Porque quem tem religião tem fé. Quem tem alguma crença, acredita em alguma coisa. E o pensamento positivo é energia, nós somos espíritos. Espírito é energia. Esse corpo que a gente vê um do outro é roupagem para essa encarnação. A nossa imagem verdadeira é uma bola de luz, nós somos energia. E essa energia vibra, pensa, gera ondas. E essas ondas vibratórias, essa energia faz contato com células e moléculas do meu corpo. Então, quando eu penso, eu estou gerando energia, impregnando células e moléculas do meu corpo físico, que vão cair na minha corrente sanguínea e levar enfermidade ou cura para o meu corpo. Sou eu que decido. Então, quando eu tenho qualquer enfermidade, qualquer problema de saúde que eu tenha, ou até problemas físicos, se eu levo isso, não na brincadeira, mas de uma maneira não negativa para mim, e falo que isso eu vou superar, eu supero. E eu supero mesmo. Quantas pessoas já venceram a enfermidade? Eu não preciso ir ali, aqui, acolá para buscar a cura. Porque Jesus falou, a tua fé te curou. A cura está dentro de nós. Jesus nunca falou, eu te curei. Jesus nunca falou, você está salvo, você está curado, porque eu transmiti o magnetismo, que Jesus trabalhava com magnetismo, que é a imposição de mãos. Aquilo que Kardec trabalha, aquilo que os povos antigos, os incas, os astecas, os egípcios, né, sempre trabalharam, né? Então, essas pessoas trabalham com as mãos e passam energia animal, que é a energia de quem está encarnado, e junto com a energia do desencarnado, e promove a mudança das células e moléculas do corpo físico daquela pessoa. Não é milagre. É uma mudança vibracional. Por isso, não adianta eu ir em vários lugares buscar a cura se a cura não estiver dentro de mim. Não adianta eu ir em vários lugares querer que aquilo me melhore dentro de mim se eu não acreditar naquilo. Se eu não acreditar, se eu não tiver fé, se eu não levar aquilo a sério. Agora, se eu vou por ir, é claro que eu vou criar uma capa em torno de mim de ressonância e toda aquela energia vibracional positiva que viria vai me deixar de lado. Eu não vou adquirir a sintonia que eu preciso para que aquela célula se regenere.
para que aquele órgão se melhore. Então, a minha cura ou a minha infelicidade, a minha doença, depende de mim. Por isso a importância do pensamento positivo na maior parte do dia. Nós somos espíritos ainda em evolução, não somos evoluídos, não temos problemas resolvidos na nossa vida. Mas veja Jesus, um espírito já evoluído. Alguém ouviu falar no Evangelho ou nas Escrituras que Jesus não fez uma palestra porque estava com dor de cabeça? Estava com dor de barriga? Estava mal? Estava com deprê, como o pessoal fala? Estava baixo astral? Não. Porque a mente desse espírito já evoluído já estava evoluída, já estava com controle de si mesma. E quando eu tenho isso perto de mim, eu me venço. Nada me derruba. Então, aquela enfermidade que eu tenho, que o meu corpo tem naquele momento, eu vou tratar, vou na farmácia, tomo uma injeção, ou vou no médico, vou cuidar daquilo, mas o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, dentro da minha possibilidade orgânica. Mas eu não posso me deixar vencido, eu não posso me deixar vencer, eu não posso deixar que as coisas me derrubem, eu não posso me deixar abater. E quando eu não me deixo abater, eu me reergo. Sou eu que faço. O milagre não existe. O próprio Jesus falou que não veio derrogar as leis de Deus. Então nenhuma pessoa que foi curada, curou derrogando a lei de Deus. Foi a mudança vibracional daquela pessoa, mudança de comportamento daquela pessoa, juntamente com aquela energia enorme que o Cristo tem, que é o governador do planeta e de outros planetas também, aquela energia forte associou naquele corpo fraco e fez aquilo se melhorar. Restaurou células e moléculas do corpo físico. Então é a fé que Jesus fala, que transporta montanhas, que nós precisamos ter. A certeza de que nós somos os responsáveis pela nossa doença e pela nossa saúde malsã, porque é uma escolha nossa. Então aquela pessoa que põe na cabeça que está com câncer, não importa. Tem uma história do Raul Teixeira, um palestrante espírita, muito bom por sinal, que ele fala que uma vez ele estava fazendo palestra numa cidade, ele vai em várias cidades e outros países também, e apareceu para ele um pai e um filho, né, juntos, falando que a mãe do rapaz e a esposa do senhor que estava lá, estava no canto lá da palestra, toda encolhida, porque ela achava que ela tinha câncer. E eles falaram para Raul que eles levaram ela em vários médicos, inclusive um amigo do filho deles, do rapaz, era um médico palestrante numa convenção de médicos que tinha, e no dia que teve a convenção, ele encaixou que a mãe fosse atendida por diversos médicos, e nenhum médico constatou o câncer. Nenhum médico constatou nada com ela, mas ela queria ter a doença. Aí o espírito Camilo, que é o mentor protetor de Raul Teixeira, falou para ele, ela ainda não tem câncer, mas ela está criando o câncer nela. E dito e feito. Raul conversou com o rapaz, conversou com o pai, explicou o que estava acontecendo e falou que é uma questão mental da pessoa que não quer se modificar, e ela que desejou aquilo, e se ela não mudar o comportamento, que todos nós podemos mudar o nosso destino, ela teria doença, teria enfermidade. E dito e feito. Eu manteve contato, naquela época não tinha nem e-mail, né? Era tudo por carta. E Raul recebe a carta do filho dizendo que a mãe tinha desencarnado com câncer, com a doença que ela criou. Um outro caso semelhante, Raul foi para uma outra cidade, uma outra localidade, e uma trabalhadora da casa que ele frequentava, que ele fazia palestra, muito querida dele, estava com câncer. E ele fez questão, depois da palestra, de visitar essa senhora na casa dela. Ela estava muito mal, deitada na cama. Mas ela chegou para o Raul e falou, Raul, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita gente para cuidar, eu tenho muita obra assistencial que precisa de mim. Esse câncerzinho não vai me derrubar. E Raul fez a oração, aplicou o passe salutar, voltou para a sua cidade do Rio de Janeiro e depois de algum tempo recebeu o telegrama. Ele ficou até com medo de abrir o telegrama, porque aquela pessoa era muito querida dele. Aí ele abriu o telegrama
ela convidando ele para jantar na casa dela, que ela estava restaurada. Porque ela restaurou a enfermidade. Porque aquilo para ela era um cancerzinho. Então, quantas vezes nós temos infecções no nosso corpo, ou temos algum problema, a gente potencializa aquilo e aquilo se torna um monstro para a gente. E quantas vezes aquele monstro que vem da vida, tanto para o corpo físico, ou problemas que nós temos de expiações, ou até mesmo provacionais nessa encarnação, nós tiramos de letra e ele fica tão pequenininho, tão irrisório. É da maneira que nós encaramos a vida. E todos nós temos certeza que nós podemos mudar a nossa encarnação o tempo todo. O tempo todo. E Deus tem plena consciência disso, e os espíritos também. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que está andando com um carro numa estrada. Ela sabe o que ela passou, sabe o que está passando, e mais na frente ela vai ver o que ela vai passar no futuro. Agora, se nessa estrada tem uma montanha, um morro, e em cima desse morro tem alguém olhando todo o trajeto, ele sabe o que a pessoa passou, sabe o que a pessoa está passando, e lá na frente ele enxerga o que a pessoa vai passar. São assim os espíritos. E depende de quem está conduzindo o carro, que no caso somos nós, pegar o caminho correto. Porque mesmo que os espíritos vejam que lá na frente eu vou ter problema, eu posso desviar do meu trajetória. Eu não preciso sofrer. É como as pessoas que encarnam. O pessoal fala, não, mas é o karma dela. Ela tem que sofrer. Não tem nada, ninguém veio aqui para sofrer. Deus não ia ser sádico, como os espíritas acreditam, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, inteiramente bom e justo. Então ele não iria ser sádico de trazer uma pessoa para que ela aprendesse pelo sofrimento. O sofrimento é uma opção nossa. Deus quer que a gente aprenda pelo entendimento. Então, quando eu entendo as coisas, eu não sofro. Quando eu compreendo o porquê das coisas, eu não tenho sofrimento. Quando eu vou atrás de explicações racionais e lógicas para aquilo que eu estou passando, e até mesmo chego a mim a ponto de esclarecer comigo mesmo se eu não sou o causador daquele problema que eu tenho, ou enfermidade física, ou problemas morais, ou até mesmo materiais na minha existência, eu vou resolvendo aquilo. Aquilo fica mais tranquilo comigo. Agora, quando eu me escondo de mim mesmo, quando eu não quero encarar a verdade, eu escondo tudo, eu vou sofrendo a dor. Isso é expiação. A expiação é quando eu sofro. A prova é quando eu tenho o mesmo problema que eu teria na expiação e me venço. Então nós temos a expiação, a prova e a missão. São os 3 fatores que fazem a encarnação. Então, a expiação, eu venho numa situação que eu preciso sofrer para aprender. Os outros que aprenderam não precisam sofrer. O sofrimento é uma opção. Então, se eu venho, vamos supor que eu tenha matado milhares de pessoas, negligencialmente, como um médico, ou como um terrorista, ou como qualquer pessoa que tenha feito uma morte coletiva. Na próxima, no plano espiritual, é claro que eu vou ter consciência disso e vou pedir uma prova para que eu passe por aquela situação e reverta aquele mal que eu causei. Eu preciso ser morto milhares de vezes? Não. Eu posso vir como um médico do SAMU, como um enfermeiro, dedicado, aquele médico que não tem hora para dormir, aquele médico que está sempre ligado, está sempre preocupado com o seu paciente. Então tudo é uma questão do pensamento, como é que eu quero que a minha vida seja. Então o sofrimento é uma opção. Ah, mas eu fiz muito mal para a pessoa, e quem não fez? Ah, mas eu prejudiquei outras pessoas, quem não prejudicou? Ah, mas eu fiz tal pessoa chorar, quem não fez para alguém chorar? Duvido que alguém não tenha feito nunca alguém chorar. Então o que a gente pode fazer? Mentalizar essa pessoa e fazer o bem. E essa pessoa vai receber a nossa vibração. Então tudo que eu faço, eu tenho consequência pelo meu pensamento. Nós temos uma história de Hilário Silva, através de Chico Xavier, que é do Grande Cabeça. O Grande Cabeça era um advogado. Ele fazia suas vítimas, as vítimas dos seus clientes, virarem réus.
e seus clientes, bandidos, assassinos, corruptos, virarem vítimas. E no plano espiritual ele se depara com todos os familiares e amigos, inclusive aquelas pessoas que ele prejudicou. E ele fica alucinado no plano espiritual. Desequilibra, porque quando eu uso minha mente para o mal, eu entro em parafuso no plano espiritual quando eu tenho consciência do que eu fiz. Não é porque eu estou no plano espiritual que eu vou virar santo, não, que eu vou virar anjo. Nós somos iguais do que nós somos aqui na dimensão espiritual. Da mesma coisa, a única coisa é que nós não estamos ligados à matéria, ligados ao corpo físico. Então ele ficou maluco lá. E conversaram com ele, acalmaram ele, e ele pediu para reencarnar com macrocefalia, né? Aquela cabeça grande e o corpo pequeno, que ele não podia nem ficar de pé, tinha que ficar deitado o tempo todo, para passar uma encarnação assim, pelo mau uso do seu cérebro. Então, se eu tenho essa consciência, eu não preciso até nem vir com macrocefalia. Eu posso até pedir no plano espiritual, se eu estiver equilibrado, claro, e vir numa condição mais moral, de ser um anjo da guarda da sociedade. Aquela pessoa benevolente que ajuda, que colabora, que faz o bem para o meu semelhante. Então a opção que eu tenho, ele optou pelo sofrimento. Outras pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas, optariam, se fosse possível, por vir como voluntário. Não, eu vou vir como voluntário, eu vou dormir pouco, como Madre Teresa de Calcutá. E tantos outros voluntários que são exemplos para a humanidade, se dedicando ao semelhante. Então é importante que eu tenha consciência que a minha mente, ela pode me adoecer, pode me curar e pode mudar meu destino encarnatório. Eu não preciso sofrer. Eu tenho que aprender. A lei de Deus é para mim aprender. A lei de Deus não foi feita para mim sofrer. O sofrimento é uma escolha minha, enquanto eu não quero entender a lei de Deus. Então, se eu tenho que passar por algumas coisas, eu tenho que passar para que aquilo me sirva de aprendizado, até a enfermidade no corpo físico. A enfermidade no corpo físico é um aviso para que a gente mude alguma coisa em nós. Quantas pessoas estão enfermas e precisam se modificar? Nós tratamos com muitas pessoas muito enfermas aqui, muitas pessoas com câncer aqui. E o relato de algumas pessoas são que elas ainda não conseguem se modificar. Ainda tem muita intriga, muito pensamento negativo, muito ódio, muito rancor dentro de si. Isso dificulta o tratamento, dificulta a melhora. Agora, quando a pessoa se liberta de si mesma e começa a se modificar, ela vai se melhorando cada vez mais e aproveitar a encarnação para nos modificar completamente, porque não adianta eu usar uma máscara para a sociedade, como muitas pessoas fazem, e depois, quando eu não tiver equilíbrio sobre o meu corpo, mostrar quem realmente eu sou. É por isso que acontece na sociedade, muitas vezes, isso não é folclore, isso é uma realidade, aquele vovô que ficou idoso e ficou tarado, obsceno, aquela vovó que depois de certa idade falou palavrão. Não é que eles mudaram, eles sempre foram assim, mas nunca se corrigiram durante a encarnação. E agora que estão já descoplando do corpo físico, mostra o seu verdadeiro eu, que não tem mais controle, não tem mais como fingir, não tem mais como usar máscara. Então, quando eu tenho consciência de mim mesmo, eu vou enxergando meus pontos positivos e negativos da minha existência, vou me corrigindo para que quando houver o desligamento total de mim mesmo, do meu corpo físico, eu me desencarnar bem, desencarnar tranquilo. Porque se eu não me corrijo, se eu não me controlo, eu vou mostrar meu verdadeiro eu a qualquer momento. Por isso que muitas pessoas, quando você pega, você pensa até que são pessoas boas na sociedade, elas vêm e falam, nossa, eu tive uma sensação horrível durante a noite, porque ela foi para aquela região horrível. Porque ela em si não se corrigiu. Não adianta eu fazer caridade para eu me achar que eu sou melhor daquele que precisa de mim. Não adianta eu ficar o dia inteiro ajudando o meu próximo, achando que aquele lá é inferior a mim moralmente. Porque eu vou me desprender do corpo físico e vou para aquelas regiões sombrias, durante o período do sono.
Agora, se eu trato todo mundo com amor, com carinho, tenho uma vida ética, moral, quando eu me desprender do corpo, eu vou para a região de ensino, de aprendizado, de estudo, de benemerência, eu vou auxiliar, fazer parte de grupos de falanges, de socorristas, porque eu não durmo. Quem dorme é meu corpo. Aliás, o corpo também não dorme, ele se refaz. Eu, o espírito, vou para as dimensões onde o meu pensamento, que é o contrário muitas vezes do meu comportamento durante o dia, me programou. Então, se eu tenho um comportamento angelical, mas a minha mente está lá no mal, está lá nas coisas negativas, está lá nas coisas que não são boas, quando eu me desprendo do corpo físico à noite, eu vou para aquela região sombria. Porque não adianta eu ter uma vida santificada aparentemente e por dentro eu estar no sepulcro caiado, como Jesus falava para os hipócritas, branco e bonito por fora e podre por dentro. Não adianta eu fazer isso. Então a mudança e a saúde do meu corpo físico e da minha vida, da minha existência, vem de dentro para fora. Sou eu que me curo. É claro que o magnetismo ajuda, é claro que a imposição de mãos ajuda, o auxílio de terceiros, encarnados e desencarnados, vão nos ajudar. Mas se eu não fizer o meu esforço interno para me modificar, a enfermidade vai bater, as dores vão bater e eu vou me desequilibrar totalmente. Então não adianta eu não me corrigir, eu não querer me melhorar, aproveitar essa encarnação, como muitas pessoas fazem, que tem de espírito encarnado, que perde tempo na encarnação, não é brincadeira. E tudo ocupando o tempo daqueles que querem evoluir e têm boa vontade. Um monte de espíritos assim, né? Que vem aqui e perde tempo na vulgaridade, na ociosidade, na vida fútil, nas coisas que não têm sentido, naqueles prazeres momentâneos. E o prazer verdadeiro da gente está na caridade, está em ser o bom, fazer o bem, ajudar o semelhante, em ser útil. Não se sentir melhor que o outro, mas sentir que você está ajudando o irmão. É como um pai, uma mãe, um filho, né? Uma mãe ou um filho. Quando ela vai ajudar o filho, em nenhum momento passa pela cabeça que ela é melhor do que o filho. Mas quando essa pessoa vai ajudar uma pessoa carente, algumas, não todas, passam pela cabeça dela que ela é superior àquela pessoa carente. Por que com o filho é diferente e com a pessoa carente é outra coisa? Se nós somos todos irmãos, né? Então, é essa visão de vida que nós temos que ter no nosso dia a dia. Então, quando eu vou ajudar o meu semelhante e sei que ele é meu irmão, eu ajudo como se fosse ajudando o filho. Com amor, com carinho, não que eu sou melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque muitas vezes até o filho dessa encarnação é um espírito mais antigo e mais maduro do que eu. Não é porque eu sou pai ou mãe dele agora que eu tenho mais maturidade. Está cheio de pai e mãe aí sem maturidade nenhuma. Então, esse é o problema da gente usar a mente para a evolução ou para a autodestruição. Aproveitar a encarnação ou perdê-la na futilidade. Somos nós que decidimos. E quando eu decido o bem, eu vou me sair bem. Eu vou me aproximar dos bons espíritos. Quando o meu corpo vai se refazer à noite, eu me distancio do corpo físico, vou para regiões edificantes, vou ser útil. E quando eu tiver com o meu corpo, que não sou eu que envelhece, quem envelhece é meu corpo. Quando o meu corpo estiver envelhecendo e eu estiver me deslaçando do corpo físico, eu vou mostrar aquilo que eu conquistei. Aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa realmente bondosa, aquela pessoa realmente que tem carinho pelo seu semelhante. E não aquela pessoa que usou máscara a vida toda, se escondendo dos outros e se escondendo de si mesmo. Por isso nós temos que acabar com as máscaras. E nós somos o que nós pensamos. Nossa existência é aquilo que nós desejamos que ela seja. O que eu projeto para a minha existência é aquilo que vai acontecer, porque eu estou chamando isso, eu estou querendo isso, eu acredito nisso, então eu faço isso acontecer. Como a cura do corpo físico, como a resolução dos problemas do dia a dia e como passar por cima daquelas anomalias do dia a dia que nos derrubariam se a gente não tivesse estrutura. Por isso a importância de nós pensarmos antes de pensar.
A gente tem que pensar antes de falar, pensar antes de agir e também pensar antes de pensar, para a gente não ficar pensando em besteira e não desviar o nosso pensamento, o nosso foco para a autodestruição. E pensar antes de pensar é o seguinte, chegou um pensamento, já corta na hora. Não é lutar contra ele, é substituir esse pensamento por um positivo. Ver um filme, ler um livro, ouvir uma música. Nós estamos numa cidade litorânea, vai andar na praia, vai fazer alguma coisa, distraia a mente, saia daquela sintonia, e aí você está pensando antes de pensar. E a gente está vivendo bem e nos programando para a nossa existência melhor. Então, antes da gente encerrar, só falando, né? Dando recado da nossa casa. Nossa casa, normalmente, sempre quando tem alguns eventos espíritas na cidade, nós ajudamos no patrocínio. Então nós vamos ter uma peça de teatro espírita no Palácio das Artes, e nós já estamos com os cartazes para quem tiver local para colocar o cartaz, e também os ingressos com desconto à venda na nossa casa. E também, enquanto a gente faz a magnetização da água, nós temos aqui a nossa rifa dessa churrasqueira elétrica, que um dia vai sair, né? Qualquer dia, nem que seja na próxima encarnação, ela sai, que está aqui há um tempão aqui parada aqui, mas não tem problema não, a gente vai, é a força do pensamento, uma hora sai. Então, nós vamos pensando assim. Então vamos mentalizando Jesus, mentalizando nossos lares, a nossa casa, mentalizando os lares daqueles que nós temos carinho, que nós desejamos o bem. Porque, inclusive, no Evangelho no Lar, quando nós fazemos, inclusive hoje à noite tem um Evangelho no Lar, e depois nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube também, não é só vibrar para a nossa casa, a gente pode vibrar para a casa das pessoas que a gente ama. Mentalizar a casa, o lugar das pessoas que a gente gosta, e também levar proteção para lá. É vibração, né? Então, vamos mentalizar a nossa casa, as casas daqueles irmãos que nós gostamos, e pedir a Jesus, aos bons espíritos amigos, que estejam presentes nesses locais, amparando a todos, protegendo a todos e nos guiando cada vez melhor para o bem, para a evolução e para que nós sejamos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que assim sejam, tenham todos uma excelente semana, e para você que assiste esse vídeo, entre em contato com o nosso WhatsApp 13 98130 8408. Daqui a pouco tem mais um vídeo do Evangelho no Lar. Faça o Evangelho no Lar na sua casa e proteja-se e proteja a sua família.